Então, eu quero saudar a todos, é um prazer enorme. Quero aqui dar a melhor contribuição possível. Nós sabemos que a pandemia é uma grande preocupação sanitária, os impactos são sem precedentes na história mundial, e as empresas do nosso setor foram, obviamente, as primeiras a sentir os prejuízos causados por essa pandemia, obviamente, devido aos riscos sanitários, às necessidades de adoção de medidas de isolamento e ao fechamento das fronteiras. Eu, como ministro aqui do Turismo do Brasil, eu tenho trabalhado para assegurar a manutenção de milhares de empregos. Obviamente, esse foi o primeiro momento, essa nossa primeira preocupação, desde que foi identificado o primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui no Brasil, que, se não me falha a memória, foi no dia 25 de fevereiro. Imediatamente, nós convocamos uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Turismo para que a gente pudesse, junto ao trade, debater as ações e os possíveis impactos que viriam pela frente, né? Isso aí, essa reunião se deu no dia 5 de março. E de lá para cá, a gente veio construindo, juntamente com o setor, propostas, sobretudo, econômicas, para que a gente conseguisse evitar o desmonte do setor do turismo no Brasil. E, para isso, nós tivemos uma ação muito incisiva, né, no Ministério da Economia, e delimitamos os nossos trabalhos em pelo menos 3 linhas. A primeira delas foi a preocupação com os contratos de trabalho. Então, a gente tinha, naquele momento, o objetivo, né, de fazer com que as empresas conseguissem sobreviver, mas, ao mesmo tempo, garantir que não houvesse as demissões em massas por parte das mesmas. E a suspensão do contrato de trabalho foi ali um fator primordial para que a gente conseguisse, através do governo federal, fazendo um aporte juntamente com as empresas, né, que reduziriam ali o seu gasto salarial, para que a gente pudesse realmente conseguir manter vivas essas empresas. Uma segunda linha de trabalho foi exatamente a relação das empresas com os consumidores, tendo em vista que vários pacotes turísticos já haviam sido vendidos, na área cultural do Brasil, vários ingressos para shows. Isso aí, obviamente, causaria um impacto muito grande no ponto de vista de judicialização em massa, e os consumidores querendo reaver de forma imediata o seu reembolso. No nosso entendimento, isso aí causaria um problema ainda maior, porque as empresas, e muitas delas, viram o seu fluxo de caixa irem a zero, e ainda ter que fazer o reembolso imediato, isso aí seria catastrófico. Então, nós optamos em fazer uma medida provisória em conjunto com o Ministério da Justiça, e essa medida provisória ela prevê que as empresas elas podem, até com 12 meses após o fim da pandemia, ou fazer a prestação do serviço contratado, ou até mesmo fazer o reembolso, mas aí sim com um certo reajuste, né? Uma atualização monetária dos valores. E um terceiro ponto, obviamente, que são os créditos. O acesso ao crédito às empresas prestadoras de serviços do Brasil, que seja o microempreendedor individual, o MEI, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, também o médio e os grandes empreendedores. Então, a gente precisava de formatar um modelo de crédito para que a gente conseguisse atender a toda a cadeia produtiva do turismo do Brasil, a todas as pessoas que prestam serviço ou empreendem no turismo do Brasil. Essa terceira, nós tivemos aí êxito nas 2 primeiras linhas já concluídas, e essa terceira linha, hoje ainda, e parece que já será publicada, no mais tardar amanhã, uma medida provisória que vai trazer um crédito extraordinário para o FUNGETUR, que é o Fundo Geral do Turismo, administrado pelo Ministério do Turismo, para que, através desse fundo, né, esse crédito será de 5
bilhões de reais, nós consigamos apresentar e fazer chegar na ponta o crédito para toda essa cadeia produtiva do turismo. Obviamente, com linhas de crédito extremamente atrativas. A expectativa é que nós consigamos fechar em 3,75%, né, o valor dos juros anual mais o INPC, que gira aí em torno de 4%. Então, nós teríamos uma linha de crédito de 7,75% anual e ainda com 12 meses de carência. Então, essa terceira linha a gente está fechando agora com essa medida provisória. O presidente Jair Bolsonaro já tuitou, já anunciou essa medida que vai trazer essa condição de aporte para que a gente consiga atender ao setor do turismo. Então, esse foi o primeiro momento que nós vivemos e que nós nos dedicamos aqui com o corpo técnico no Ministério do Turismo, isso aí sempre em contato e sendo construído com o trade turístico, as pessoas ou as grandes associações do Brasil que, obviamente, trabalham com turismo. E agora a gente começa a finalização, a gente está finalizando o nosso planejamento da retomada do turismo brasileiro. E, para isso, a gente precisava ter êxito nessas 3 medidas anteriores que eu acabei de dizer, para que a gente conseguisse passar por tudo isso, e nós vamos passar por tudo isso, o mais inteiro possível, para a gente evitasse não só o desmonte do setor, mas que as empresas e os empregos pudessem ser preservados. Nesse ponto de vista, nosso entendimento é que, obviamente, a gente consegue fazer uma retomada com muito mais eficiência. E a gente entende que a primeira etapa ela foi concluída com muito êxito. Nós recebemos das grandes associações nacionais um manifesto, né, assinada por quase todas elas, agradecendo, né, as medidas e as ações tomadas pelo governo federal diante dessa grave crise da pandemia. E como eu disse aqui agora, finalizando esse planejamento da retomada do turismo, que passa por uma série de ações e de eventos. Dentro desse planejamento, por exemplo, nós temos o nosso entendimento que a gente vive um momento de estimular o turismo doméstico. Nós precisamos de fazer, né, um grande plano de ação, de marketing, né, de comunicação no Brasil, para que os brasileiros possam realmente ter o interesse de conhecer o Brasil, tendo em vista que o Brasil hoje, segundo o Fórum Econômico Mundial, ele é o número 2 no mundo em recursos naturais. Ele está em 9º lugar no mundo em recursos culturais. Portanto, o Brasil ele tem um potencial turístico enorme que muitas vezes o próprio brasileiro desconhece. Então, isso aí é um primeiro passo. Nós também estamos trabalhando aqui de uma forma muito incisiva para fazer a promoção do turismo rodoviário no Brasil. Isso aí dentro de um contexto que é a conectividade, a conexão dos modais de transportes no Brasil. Então, nós temos um modal de transporte aéreo eficiente, mas, no nosso entendimento, nós precisamos de melhorar, e estamos com o planejamento fechado, o nosso modal de transporte rodoviário. Para isso, nós utilizamos como base o nosso plano, aliás, o nosso programa do Investe Turismo, que nós já havíamos feito de forma anterior, definindo as 30 principais rotas turísticas do Brasil, contemplando todos os 26 estados da federação e ainda o Distrito Federal. Tendo já essa base, o nosso objetivo é criar um moderno terminal rodoviário em cada uma das rotas do Investe Turismo, para que a gente consiga ter uma melhor eficiência nessa conectividade entre o modal de transporte aéreo, rodoviário, fluvial e marítimo. Então, essa é uma das grandes preocupações do nosso planejamento também da retomada. Lembrando também que a atração de investimentos ela também está no escopo desse planejamento. A gente vê com muito entusiasmo a questão de discutir assuntos que há anos têm sido debatidos no Brasil, mas que não têm
avançado. Por exemplo, as áreas especiais de interesse turístico, são áreas que, obviamente, vão oferecer uma condição tributária, uma condição de licenciamentos ambientais e outras variáveis para que aquelas áreas ou aquelas manchas possam ali ter um atrativo para que possam instalar ali grandes empreendimentos. Obviamente, a gente tem outras pautas também a serem discutidas, como, por exemplo, a vinda dos resorts integrados. Isso aí também está na pauta da nossa discussão. Não é um programa de governo, mas, obviamente, a gente já está desenvolvendo um planejamento nesse sentido, discutindo com o Parlamento brasileiro e também vamos discutir, obviamente, com a Presidência da República. Então, repito, não é um programa de governo. Isso aí é uma discussão que está sendo evoluída a cada dia, a cada passo, para que a gente consiga realmente entrar num consenso aí com vários setores, né, brasileiros, e a gente entende que isso aí pode ser, sim, nessa retomada do turismo brasileiro, fundamental para que haja a atração de grandes empreendimentos aqui para o Brasil. E tudo isso aqui que a gente está dizendo, obviamente, a gente entende que a tecnologia ela é um grande aliado para que a gente consiga realmente fazer com que essa retomada do turismo ela possa ser mais eficiente e possa ser uma retomada com mais inteligência, vamos dizer assim. Nós também desenvolvemos agora, e já está finalizado esse processo, né, um protocolo de segurança ao turista em relação à Covid-19, né, é um protocolo de biossegurança construído não só com o Ministério da Saúde brasileiro, mas com outros órgãos internacionais, para que a gente consiga realmente, na retomada, dar essa segurança para que as pessoas possam realmente se dispor a fazer o turismo aqui no Brasil. Então, aí, a gente basicamente dividiu nessas duas etapas. A primeira delas, com essas 3 linhas, e a segunda etapa agora, com a retomada do turismo, com uma série de ações e outras mais aqui. Eu acredito que, se eu for falar de todas, nós vamos estender muito tempo aqui, mas basicamente é isso. A gente está, obviamente, sempre atento às decisões internacionais, nós estamos sempre em contato com outros países também para saber o que o mundo está fazendo em relação, o mundo que eu digo, que gira em torno aí dessa dimensão econômica que é o turismo. O que o mundo tem feito, né, para atravessar esse momento difícil e também para fazer a retomada. Né, e percebemos que nós estamos muito bem alinhados com aquilo que existe de mais moderno no mundo, inclusive fomos elogiados aí por uma ação que foi importante aqui no Brasil, que foi exatamente aquela linha que eu disse, da relação entre empresas e consumidores, para evitar a judicialização em massa, mas promover um ambiente aí de acordo, de debate, para que os consumidores que já haviam contratado algum tipo de pacote turístico ou comprado algum ingresso, pudesse realmente ter essa consciência de ajudar. Parece uma ação simples, mas que é de muita importância. Ajudar nesse momento a não cancelar as viagens, mas remarcar. Então, a gente também tem feito uma campanha para que os consumidores não cancelem, mas remarquem. E é isso, acho que aqui está mais ou menos baseado as ações do Ministério do Turismo. Repito, tem outras, obviamente, muitas outras ações que eu me estenderia muito aqui, mas eu acredito que as principais foram ditas aqui. E fico aqui mais alguns minutos à disposição para que a gente possa ouvir os demais participantes. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigada, ministro. Com certeza esse foi o seu primeiro audionar, né? Feito. Enfim, a gente está aguardando aqui que o Zoom temos que fazer uma coisa diferente, né? Então vamos por esse lado. Mas eu estou te vendo, Juscelia. Então, eu também estou me vendo, né? Eu só não estou lhe vendo, né? Mas realmente a gente já até mandou novamente um outro link atualizado para os
palestrante, se vocês puderem sair, entrar de novo por esse link, talvez ele atualize, tá? Porque está tudo liberado aqui, não tem nada fechado, está tudo bem. Ministro, algumas dúvidas apareceram aqui, principalmente quando você fala da linha de crédito, ali tem várias pessoas perguntaram sobre o acesso a isso pelas pequenas empresas. E isso, quando a gente fala em turismo, a gente tem uma base grande de pequenas empresas que estão fazendo. E tudo que está sendo posto precisa de você ter uma avalista, de você ter uma garantia real. Existe uma forma que isso está sendo simplificado para ajudar a retomada por esses pequenos empresários? Exatamente, Juscelio. É uma pergunta muito importante e eu quero já adiantar que eu tenho a plena consciência que o crédito ele não chegou ainda lá na ponta. As empresas que são prestadores de serviço ainda não têm acesso ao crédito, então eu tenho plena consciência disso. Isso vai ser resolvido agora por força dessa medida provisória que traz um crédito extraordinário para o Fungetur de 5 bilhões de reais. Então isso aí vai estar, obviamente, aqui na administração do Ministério do Turismo, em parceria com o Banco Credenciado, que é a Caixa Econômica Federal, que tem uma capilaridade muito grande no Brasil, facilitando o acesso ao crédito. E as questões das garantias realmente é um dos principais pontos que foram discutidos. Em algumas linhas de crédito serão garantias apenas fiduciárias, a garantia apenas ali do CNPJ ou do CPF da pessoa. Então, existem vários critérios aí para atender as linhas de crédito, né? E a flexibilização da garantia, a gente entendeu que o Fungetur, nesses 5 bilhões, a gente poderia separar uma parte disso, né, perto de 1 bilhão de reais, para que a gente pudesse também utilizar o Fungetur como um fundo garantidor de investimentos. Ou seja, então o Ministério do Turismo, através do Fungetur, está compartilhando esse risco com a Caixa Econômica. E, para isso, a gente conseguiu flexibilizar bastante a questão das garantias, os pedidos de garantias. Obviamente, os valores maiores, cada caso é um caso, cada segmento tem uma tratativa personificada. Então, pode ter certeza que isso vai ser apresentado até a semana que vem, mas que eu não tenho dúvida nenhuma. E o setor do turismo, os prestadores de serviço, vão ficar muito felizes com aquilo que vai ser apresentado pelo Ministério do Turismo através do Fungetur, atingindo, inclusive, a oferta de crédito para os guias turísticos. Eu tenho sido muito cobrado e questionado nas redes sociais. Os guias turísticos do Brasil serão contemplados também com as linhas de crédito para que essas pessoas possam conseguir se manterem até que a retomada do turismo se dê aqui no nosso Brasil. Perfeito. Muito obrigada, ministro. Lhe agradeço.